Olá, meu nome é Luciane, apresento o trabalho Responsabilidade de Pais e Mães sobre os Filhos, Visão de Pessoas Presas e Mudanças de Posição, realizado em coautoria com o Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pesquisador sênior do CNPq. Este trabalho inicia-se falando da presença das mulheres no acompanhamento da vida do detento. É fato comum para quem acompanha pessoas na detenção a presença mais constante das mulheres que dos homens na vida do detento, tanto no processo penal quanto depois que essa definição da vida penal acontece, no acompanhamento da pessoa presa. E isso era verificado pelas pessoas presas no presídio de Itabira, participantes do projeto de leitura, onde se realizaram os estudos doutorais que eu acompanhei. Neste estudo desta pesquisa, acompanhamos a trajetória desses presos ao longo de um período. E dentro desta trajetória, buscamos a memória da escolarização, como se deram os períodos iniciais da escolarização, as experiências iniciais e que sentido essas pessoas deram às mudanças de aprendizagem, no sentido de aprender. Mas neste trabalho que apresento neste momento, buscamos outro objeto, outros objetivos. Destacamos uma sequência didática dentro do projeto de leitura que trata de um trabalho realizado com a sequência didática As Mãos de Meu Filho, um texto de autoria de Érico Veríssimo, que foi debatido durante um tempo com os detentos, em função justamente desta dimensão, a presença da mulher, o papel da mulher, a dimensão tão responsável que a mulher leva, tão presente até o momento em que eles ali estão presos, e a ausência que eles denunciam do homem. Muitos daqueles homens indicavam que não tinham tido contato com os pais, mesmo durante a vida infantil, que não tinham tido o cuidado educativo dos pais na infância. Um dado muito interessante que era também verificado quando a gente se deparava com os dados nacionais do Departamento Nacional Penitenciário. Isso nos levava a refletir sobre uma questão importante no âmbito da pesquisa como um todo. Quem é o detento brasileiro? O detento brasileiro é prioritariamente negro, pobre, sem escolarização ou com poucos anos de escolarização. Então, esta questão que define uma pessoa detenta que já está prioritariamente nas classes sociais menos favorecidas, nas classes sociais que recebem uma atenção
muito menor, muito menos qualificada, que recebe uma atenção do Estado muito menos aprimorada, muito menos atenta, muito menos qualificada, gerava naquele trabalho do projeto de leitura um dado importante que significava uma educação que precisava ser muito mais crítica, muito mais qualificadora, muito mais comprometida com aqueles sujeitos, com aquelas pessoas. O confronto entre os dados específicos do público que tratávamos e os dados gerais nacionais não gerou uma grande diferença. Era o mesmo público que tratávamos. O presídio de Itabira é um presídio especificamente masculino. Não tem público feminino e masculino. E aquele público que prioritariamente era pobre, sem escolarização, e muitos deles, muitas vezes a grande maioria, não tinha tido o contato com os seus próprios pais naquele momento em que ali estava cumprindo as suas penas em virtude do processo penal, também estava separado das suas próprias famílias. Então, por um lado, eles viviam a memória da falta e, por outro, eles viviam a presença da falta. Usamos como metodologia de trabalho o estudo de caso. Esse estudo de caso, especificamente para o tratamento desta situação que tratamos neste artigo, nessa exposição que fazemos, está relacionado a dados de uma metodologia qualitativa em que usamos análises das resenhas da sequência didática para verificar possíveis mudanças na posição desses participantes através das discussões da leitura, das possíveis posições que eles tinham inicialmente sobre a simetria ou a assimetria entre as responsabilidades de ser pai e mãe de um filho, de uma filha. Então, as resenhas dos participantes foram lidas sucessivamente e foram identificadas as posições gerais e como elas podiam se ajustar a cada uma das dimensões analíticas que foram estabelecidas para a tese, refutando ou confirmando proposições particulares. Elaborado um quadro de 4 casas, nós registramos quantitativamente a evidências textuais que significassem percepções de assimetria, percepções de simetria, não percepções de assimetria, defesa de assimetria, defesa de simetria. Em função dessas posições, nós fomos analisando posições específicas de 2 participantes que nós defendemos e descrevemos com muito maior detalhamento, e em função desse detalhamento discursivo, nós fomos conseguindo descrever como que foi acontecendo toda uma mudança
de posição, toda uma mudança, toda uma ruptura, todo um desdobramento de uma linha de raciocínio que ajudou esses participantes a ressignificarem uma série de conceitos em relação à própria responsabilidade como pais ou ao papel do homem e ao papel da mulher em relação à criação dos filhos e à educação dos filhos. E há uma diferença que se fez historicamente construída. O projeto de leitura é um projeto que foi sendo construído dentro dos parâmetros legais. Esses parâmetros foram, sim, cumpridos, mas dentro desses parâmetros nós fomos construindo uma proposta muito autoral, muito identitária, e com isso conseguimos possibilitar aos sujeitos que participaram possibilidades de participação real e de atendimento às suas necessidades de discutir questões que atendessem à própria realidade deles, que atendessem à própria condição de angústia pessoal, de realidade pessoal, e que não fossem simplesmente questões de educação genéricas. Em relação aos resultados alcançados, percebemos que ocorreu um desenvolvimento global dos participantes, principalmente pela mudança de sentido de aprender. Isso ficou evidenciado nos textos produzidos e principalmente nas participações orais durante as atividades. Em nossa conclusão, o projeto de leitura em geral e essa sequência didática em específico contribuiu para a ação educacional dos indivíduos privados de liberdade, preparando-os para o retorno à sociedade. Concluímos que ocorreram reflexões importantes, mudanças de posição e predominaram as mudanças de reconhecimento da assimetria, com a sobrecarga da mãe, com a sobrecarga da mulher na responsabilidade sobre a educação dos filhos. Mas também se verificaram dominantes as posições identificadas com o reconhecimento de que pais e mães deveriam ter a mesma responsabilidade de cuidar e prover, e que cuidado e provisão não são ações distintas ligadas ao gênero, como no início era uma tendência. Eu agradeço a oportunidade que o simpósio me oferece de apresentar esse trabalho. Agradeço principalmente aos participantes dessa pesquisa que me ofereceram generosamente as suas participações e a todos aqueles professores que acompanharam durante o processo de pesquisa, principalmente ao meu orientador, professor Carlos Roberto Jamil Cury. Muito obrigada.